Imagine ler a Bíblia e entender quase tudo. Estudar a Bíblia pode parecer algo complicado, mas não é. Mostraremos a você que é possível realizar uma jornada incrível do Gênesis ao Apocalipse. Na Escola Bíblica Central, estudaremos a Bíblia toda através da abordagem cronológica. Venha ler e estudar a Bíblia com a gente. Juntos, investigaremos a cultura judaica e desvendaremos mistérios teológicos. Você aceita o desafio? Então se prepare para essa aventura espetacular que acontecerá aqui em nossa igreja. A EBC vive um ano de transformação e você faz parte disso. Estude a Bíblia e tenha a mente de Cristo. Graça e paz, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Nós estamos iniciando agora as aulas do Novo Testamento, né? E percorremos o longo caminho até aqui. Queremos agradecer, né, a todos aqueles que estão participando desse projeto e têm nos acompanhado até esse momento. Queremos agradecer ao nosso pastor, o pastor Hamilton, né, que encabeça esse trabalho juntamente com o pastor Edmar, e todos os professores, alunos, irmãos, aqueles que têm assistido. Queremos agradecer, né, a sua participação, e estamos aqui hoje, né, mais uma vez reunidos para entrarmos no Evangelho segundo escreveu São Mateus. E quem está conosco hoje, né, é o Antônio Navarro, né, Navarro? Dá uma palavra para para nossa audiência. Graça e paz, amados. Desejamos a todos uma jornada produtiva, que Deus possa, através desse material, dessas reflexões, trazer paz ao coração, reanimar, né? E fazer a diferença, né? Como a palavra fala, fazer a diferença dos que servem e dos que não servem. Amém? Vamos lá, Cadu. Vamos lá, Navarro, né? Iniciando, né, nós terminamos o Antigo Testamento, basicamente, né, passamos pelos 39 livros do Antigo Testamento, e o último livro, basicamente, do Antigo Testamento foi o livro de Malaquias, né? A partir dali, inicia-se um período de silêncio profético. Basicamente, Deus não vai levantar profetas para dizer assim diz o Senhor. Entretanto, antes disso acontecer, ele preparou todo o cenário, né? Porque o cânon, basicamente, do Antigo Testamento, ele está formado, né, Navarro? E a partir daí, basicamente, a estrutura da religião judaica, basicamente, já se alterou. Antes, basicamente, eles viviam em torno do templo, agora eles vivem nas sinagogas, né? E pelo fato deles terem justamente ido para o cativeiro, nessa diáspora, né, que é assim chamada, essa dispersão dos judeus que aconteceu inicialmente lá em 605 a.C., quando Nabucodonosor invadiu basicamente Judá, o que acaba acontecendo é que eles vão se espalhar por todos os cantos do mundo até então conhecido, né? E eles vão manter as suas culturas, vão manter as suas tradições, vão ensinar a lei, etc. E a partir daí cria-se as sinagogas, né, Navarro? E isso vai gerar grandes resultados e vai ajudar, né, basicamente, vai criar até mesmo o nosso formato de basicamente culto hoje, semelhante ao que acontecia então na sinagoga. Mas, Navarro, fala para nós um pouco mais sobre esse período aí, que inicia-se basicamente quando a voz de Malaquias ele se silencia e vai até basicamente quando João Batista ergue a sua voz lá. Fala para nós esse período interbíblico. Muito bem. Período interbíblico, né? Força de expressão, na verdade, até parece que houve um grande ato da parte de Deus, né? Mas nós cremos que Deus, ele é onisciente, onipresente, e ele está o tempo todo agindo, né? Esse período, ele foi um período rico em transformações políticas, sociais, né? Houve uma mudança significativa do domínio daquela região,
né? Nós saímos aí de um império medo-persa até chegar no Império Romano, que já nos tempos de Jesus, né? Isso influenciou muito, como você bem disse, né? O culto, né? Aparentemente houve, entre aspas, um esquecimento, né? Uma falta de lembrança daquilo tudo que Deus tinha operado, né? Mas o livro de Mateus, ele é um livro muito interessante na medida que ele vem resgatar, ele vem trazer à memória muito daquilo que foram as profecias, né, do Antigo Testamento, e nós vamos ter a oportunidade de citar algumas delas, né? Mas é bom que se diga que cada domínio, desde dos persas até os romanos, influenciou na população, influenciou nos costumes, né, no culto, enfim. Então nós vamos falar um pouquinho a esse respeito também. Maravilha, Navarro. Foi bom você ter puxado essa veia, digamos assim, sobre esses domínios, né? Porque basicamente quando o Velho Testamento ele se encerra sobre o domínio medo-persa. Correto. Basicamente, né? O Império Medo-Persa, eles tinham uma política um pouco mais tranquila em relação aos países que até então eram por ele dominados, né? Então eles permitiam que eles tivessem a sua própria religião, permitiam que eles cultuassem, permitiam que eles eventualmente até reconstruíssem suas cidades, né? Tinha uma certa liberdade, exato. Né? Até eles tinham uma política, podemos dizer assim, um pouco mais de libertadora, né? Vamos dizer assim. Agora, quando basicamente o Alexandre, né? Alexandre não, o pai dele, na verdade, Filipe da Macedônia, né? Ele se levanta, né? Basicamente contra a Pérsia, né? E o Império Medo, e começa os conflitos, sendo que na verdade vai ser Alexandre que posteriormente vai acabar conseguindo vencer o Império Medo-Persa, né? E vai começar a despontar no cenário mundial, assim como Daniel profetizou lá no seu livro, né? O que acaba acontecendo é que depois de várias campanhas, vamos dizer assim, né? Eles finalmente, né, Alexandre consegue vencer o Império Medo-Persa e assim desponta como nova potência mundial. Porque até convém falar, porque no Novo Testamento a gente vai perceber muito bem isso, meus irmãos, que o grande sonho de Filipe da Macedônia, que é o pai de Alexandre chamado o Grande, né, era de levar a cultura helênica, né, a cultura grega, para todo mundo. Ele não vai conseguir fazer isso, né? Mas o seu filho Alexandre, ele vai conseguir tornar realidade o sonho do pai. E só que a cultura grega, né, embora ela seja rica, vamos dizer assim, né, no aspecto cultural, artístico, etc., mas era extremamente sensual. E também ele era, até tem alguns escritores que chegam a dizer que a helenização, Navarro, era pior até mesmo do que a idolatria. Era pior Perfeito. Até mesmo do que a idolatria. Tem até isso deu, de certa maneira, um pano de fundo, né? Foi um ambiente favorável até para que houvesse aí o desenvolvimento, né? O culto a alguns deuses, né? Cananeus, né? Por exemplo, Baal e o próprio Moloque, né? Que nós vamos ver citado várias vezes na palavra, né? Exatamente. E você falando disso, você fez eu me lembrar ainda, Navarro, que quando Alexandre, né, basicamente depois que ele conseguiu dominar basicamente o mundo até então, as potências que ainda depois, os países maiores depois da Pérsia e da Média, Medo-Persa, né, significativamente. Ele expandiu né? significativamente. Além dessa expansão que ele teve, o que ele acaba fazendo, Navarro, perdão, o que ele acaba fazendo ainda depois disso é que quando ele vai tentar dominar Jerusalém. E conta-nos pelo menos os historiadores que quando ele chegou em Jerusalém foi aclamado pelo povo judeu. Isso fez com que basicamente ele basicamente acabasse fazendo o quê? Não destruindo a cidade, né? Então, Jerusalém, basicamente a Judéia, aquela região, vai durante o Império greco-macedônio, né? Império grego, durante o período que eles estão no poder, faz com que eles tenham uma certa liberdade. Né, e dentro disso, né, infelizmente o que vai acabar acontecendo é que Alexandre ele morreu jovem, né? Bem jovem, né? Bem jovem. E ele, infelizmente, quando ele morreu, ele não tinha um filho que pudesse assumir o poder.
Exatamente. E o poder Para dele... que o poder fosse perpetuado, né? Exatamente. E acabou dividindo o reino, né? Exatamente. Acabou dividindo basicamente o império dele entre os seus 4 principais generais, né? Exatamente. Que acabaram entrando em guerra e etc. E aquela região ali da Palestina, né? Ficou com um deles, né? Que era dominado, cujo cabeça, né? Digamos assim, a potência ali era basicamente a Síria e etc. E a partir daí nós vamos começar a ter alguns problemas, né? Ali naquela região. Porque tem grandes nomes, né, que vão aparecer na história, a gente não vai citar todos porque não é o nosso propósito aqui e nem o nosso tempo permite. Porém, quando a gente vai chegar a avançar um pouco na história, vai surgir um nome muito conhecido chamado Seleuco Epifânio, se eu não estiver enganado, né? E ele, no sonho de helenizar, fazer com que o povo judeu acabe abraçando de vez a helenização ou a cultura grega, o que ele vai fazer? Ele vai provocar, ele vai sacrificar um porco no templo, lá em Jerusalém. E isso vai causar uma grande revolta. Exatamente. Isso criou vamos dizer assim, um pecado capital, né? Exatamente. Pra época, né? Justamente. E um detalhe importante, Naval, sabe, é que justamente nesse período, o que acaba ocorrendo é que devido a essa liberdade que os judeus já estavam tendo, desde o Império Medo-Persa até basicamente aqui no greco-macedônio, existe uma maior unidade entre o povo judeu. Então, até aproveitando a oportunidade para corrigir algo que eu falei numa aula passada, né? Falei que, na verdade, era Judas Macabeu, era o pai, né, dos Asmoneus, mas na verdade não era Matatias. Ele e os filhos dele, que são sacerdotes, vão encabeçar uma revolução contra Antíoco Epifânio, que é aquele que está comandando. E eles vão, depois de várias batalhas, né, várias campanhas muito atrozes, eles conseguem fazer o quê? A conseguir uma certa independência em relação a Antíoco Epifânio. E eles vão gozar durante algum período, né? Então, até que um pouco mais para frente surge o Império Romano, e a partir daí, né, vão ter algumas batalhas e os judeus vão acabar sendo vencidos pelos romanos. Pelos romanos. Na verdade, os judeus, embora tenham tido todo esse cenário de confronto, eles nunca foram impedidos, né, a tal ponto de exercer um pouco da religião deles, né? Como você bem colocou, eles tinham até a própria sinagoga, né? Mas quando eles estiveram diante desse pecado capital cometido, justo o porco, né? Se fosse um outro animal ainda, né? Logo o porco, né? Justo o porco. Nada contra nenhuma agremiação esportiva, na verdade, né? Eles se viram com mais força, né, para reivindicar os seus direitos. Então, acho que isso trouxe uma certa coesão da parte deles, né? Criou um movimento, né? Foi uma força motriz para esse movimento aí. Exato. Mas eles acabaram caindo nas mãos de Roma. E justamente. E aí é importante, né? Porque Roma era o domínio, né? O pano de fundo, o domínio predominante na época onde nós vamos falar do livro, né? Exatamente. Especialmente o livro de Mateus, ele está nesse cenário político, né? E econômico, né? Vamos dizer assim. Exatamente. E até cabe mencionar aqui, Navarro, que nesse período dos 400 anos, que é o período interbíblico, né, que acontece todos esses fatos que nós estamos menos que tentando resumir, né, algo que já está bem sintetizado, vão acontecer algumas coisas muito importantes, né? Por exemplo, como nós comentamos no início, os judeus estão espalhados por todo o mundo até então conhecido, né? Correto. Ali. Eles vão formar grandes comunidades, né? Uma delas é a Antioquia da Síria, uma das maiores é Alexandria. E o que vai acontecer é que em Alexandria vai acontecer a tradução da Septuaginta. O que é a Septuaginta? Uma vez que o cânon do Antigo Testamento está formado, eles vão traduzir a Bíblia do hebraico, né, para o outro idioma. Então, basicamente, para o grego, se não estiver enganado, não é, Navarro? Então, aí a Septuaginta, né, ela até recebe esse nome porque 70, uns falam 70, outros falam em 72, né, sábios vão traduzir a Bíblia, né, basicamente para o grego, né. Só que nesses cenários que a gente está comentando aqui, vão surgir
dentro do povo judeu, além da questão do fenômeno da sinagoga que já surgiu com essa diáspora ou essa dispersão lá atrás, vão surgir alguns partidos e grupos políticos religiosos, né, Navarro? Perfeito. Aqui que dá também agora entram em cena fariseus, saduceus, né? E aí tem até uma miscigenação entre a questão religiosa e a questão política, né? Que vai ser utilizada, né? Até dentro da história de Jesus, a gente vai ver que isso foi muito utilizado, né? Por vezes utilizavam aspectos religiosos, por vezes aspectos políticos, sempre tentando encurralar ao nosso grande mestre, né? Exatamente, né? E no meio a gente vai ver alguns, tem até um grupo, né, que eu tinha ouvido falar, mas não tinha pesquisado muito sobre eles, os essênios, né? Os essênios é como se, vamos assim, os essênios basicamente eram judeus religiosos que queriam aguardar o Messias e foram para um local mais ermo, abandonado, né? Para justamente eles perto do Mar Morto, perto da região do Mar Morto, para poder ficarem lá, né? E lá afastados eles ficarem aguardando o Messias, né? Alguns até diziam que Jesus era um essênio, né? Alguns falam algumas coisas dessa maneira, tipo, né? Pela alguns característica absurdos, do chamado dele. Sim, enfim. sim, exatamente. Né? E vai surgir também a figura agora do Sinédrio, né? Que a gente vai ver lá no Novo Testamento, que na verdade o que é? O povo judeu gozando de uma certa liberdade, né? Uma certa liberdade ali, eles vão formar o que? Os religiosos, aspas, né? Entre aspas, uma certa liberdade para poder fazer algumas coisas, cultuar e fazer algumas coisinhas ali. Eles conseguem formar como se fosse o Supremo Tribunal Federal deles. Que é o Conselho Supremo, né? É o Conselho Supremo, que é o Sinédrio, basicamente, né? Que ali acaba se reportando aquele que seria o governador, né? Ali daquela região. Mas, passado isso, né? Nesse período interbíblico, esse período de 430 anos, ele vai se encerrar basicamente, né? Ele vai se encerrar com João Batista lá na frente, que ele vai aparecer, vai profetizar, né? Vai aparecer com aquela mensagem dele: arrependei-vos, né? Porque está chegando o reino de Deus, raça de víboras, etc. Raça de víboras, né? Um sermão bem contundente, né? Ou você se converte ou você se converte. Nesse cenário todo, Navarro, para você, quais foram as mudanças mais significativas? Veja, eu, assim, de uma maneira muito simples, eu entendo que existia uma preocupação muito grande em restabelecer a questão religiosa, né? Pura, né? Vamos dizer assim. E dado esse ato, né, que foi bem colocado aí, esse período interbíblico, né? Muitos valores tinham ficado pelo caminho, né? Então era necessário que houvesse um resgate disso tudo. João Batista vem com essa mensagem contundente, né? Ele vem desbravando, né, o terreno para que o Messias viesse. Então tem todo um contexto aí. Depois o autor, né, que nós acreditamos que seja Mateus mesmo, ele traz essa ligação muito forte com o Antigo Testamento, né, fazendo inclusive analogias, né, de cumprimento de profecias e assim por diante. Não, maravilha, Navarro. Como nós já situamos basicamente todos vocês que estão nos acompanhando no tempo, no espaço, na geografia, né? Basicamente, até cabendo mencionar que mais à frente, né, um idumeu vai dominar a região de toda a Judéia, né? Que é basicamente Herodes o Grande. A família do Herodes começa a dominar o cenário, né? Exatamente, né? E Herodes o Grande, na verdade, ele era um excelente administrador, né? Mas ele era muito cruel, né? Exato. O camarada que mandou matar a esposa, mandou matar todos os filhos, mandou matar tanta gente, mandou até matar a sogra, ele mandou matar também, hein, Navarro? Olha, eu sou suspeito de falar. É bom não entrar nesse assunto. Então, ele era terrível, mas quando ele era idumeu, né? Ele era descendente de Esaú, né? Quando ele morre, né, toda a Judeia vai ser dividida entre os seus 4 filhos, né, basicamente aí, que na época era o Arquelau. Eu posso até errar em algum nome, mas eu vou tentar, hein? Nós temos o Arquelau, temos Aristóbulo, além do Aristóbulo nós vamos ter também o Filipe e o Lisânias, né? Cada qual dominando uma parte ali da Judéia. Amados, esse irmão tem uma memória que é impressionante. Tô tentando, irmãos, tô tentando. Dentro disso daí,
a gente vai perceber que um deles, o que é o Aristóbulo Navarro, infelizmente o que acaba acontecendo é que ele é muito truculento, ele não tem traquejo para governar. E Roma percebe isso. Roma não tinha ninguém ali, basicamente, que ele dele, de um romano, né, embora Herodes já tivesse ido para Roma, tinha conseguido o título romano, etc. e tal. Ele não consegue, basicamente, o quê? Roma não conseguiu colocar alguém ali para poder acompanhar. Ele foge um pouquinho do padrão, né, que eles gostariam que fosse estabelecido nas áreas de dominação do reino de Roma, Exatamente, né? Exatamente. Por conta disso... Pela truculência, principalmente. Por como Aristóbulo não tinha esse traquejo, o que acaba ocorrendo é que Roma vê uma oportunidade para colocar um governador ali. E é aí que vai surgir a figura de um personagem que nós conhecemos bem, chamado... Pilatos? Pôncio Pilatos. Muito bem. Exatamente, Navarro. Nessa aula eu fui. É justamente esse é o cenário. E a partir daí, meus irmãos, a partir daqui a gente já se situando... Mas na verdade foram muitos, né? Muitos governadores, né? Foram muitos. Mas o que a gente Dado esse desafio particular da região, mas a história, né, vai... Não de uma maneira carinhosa, né? Absolutamente, né? Mas de uma maneira marcante, vai relatar a respeito de Pilatos dentro do cenário Exato. que nós estamos querendo falar para os irmãos. Exatamente. Aqui começa, então, o Novo Testamento, não é, Navarro? Exatamente. Vamos a ele, né? Vamos a ele. Fala, você acredita que Mateus foi o escritor mesmo do livro? Eu acredito. Eu acho que nós temos elementos, né, bem críveis, né, para poder seguir essa linha, viu, Navarro? E esse evangelho aí, ele está bem basicamente ali ele basicamente, como você falou no começo, é a ponte, né, entre o Antigo e o Novo Testamento ali. Embora muitos acreditam que não tenha sido o primeiro livro que foi escrito, né? Correto. Mas basicamente, embora não tenha sido o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento, o Evangelho em si, a posição que ele ficou, basicamente foi uma posição mais lógica, né? Então, e ali fez a ponte direitinho, né? Porque o Novo Testamento ele vai se iniciar, e lembrando que o Novo Testamento, irmãos, tem 27 livros, né? Eu aprendi, Navarro, essa semana algo fantástico, ó, 27 livros. Quer decorar os livros do Novo Testamento? Eu aprendi assim, ó. 4, 1, 13, 8, 8, 1. Ó, vamos lá. 4, 1, 5, 13, 18. Exatamente. Você já me confundiu. Você me confundiu. Você é bom na memória. Aí, vamos lá. Vamos lá. Não, mas a conta está certa. A conta está certa, porque são 4 evangelhos. Eu que atrapalhei, viu? 4 evangelhos. Nós temos que é basicamente um livro de história. Poderíamos considerar, quem tiver dificuldade, né? Considerar, são 21, que na verdade é 13 mais 8, são 13 epístolas paulinas e 8 gerais, né? Um livro de profecia, fechou o Novo Testamento básico. Você tem a classificação de todo o Novo Testamento na mão. Olha aí, ó. Basicamente, então, aí, ó. Basicamente, ó, 4, 1, 21, 1. Aí, mais fácil. Então, basicamente assim, e tem todo um cenário aí desses livros que vão ser escritos, né? Dizem que eles foram escritos entre 50 a 100 anos, basicamente. E aí surge Mateus, né? O Evangelho de Mateus. Navarro, por que você acredita que tenha sido basicamente ele que escreveu o livro? Olha, quem sou eu para entender Quem somos nós na fila do a pão, lógica né? de Deus, né? Mas veja, Deus é tão soberano que ele destacou um personagem que aparentemente tinha uma rejeição enorme, né? Por ser judeu, mas estava a serviço de Roma, né? Era um trabalho, vamos dizer assim, que o colocava numa situação de... Ele não era nada querido. Exclusão, né? social, né? Ele não era chamado para as festas, né? Pelo contrário, né? Mas ele era um homem capacitado, né? Penso que ele tinha uma preparação, não só na questão do dinheiro, né? Mas na questão, talvez, até da forma de se relacionar, né? Porque era necessário, ele ia se comunicar como cobrador, né? Ele ia se comunicar com os mais diversos elementos da sociedade. E
Eu gosto muito da ideia de que Deus tem um carinho muito grande pelos improváveis, né? E eu entendo que Mateus era um improvável, né? Se tivesse que desenhar quem seria o melhor personagem para desenvolver esse trabalho, aos olhos humanos não seria Mateus, né? Mas Deus, pela sua misericórdia, Jesus, na sua trajetória, escolheu, e o chamado dele foi um chamado muito interessante, né? Ele se despojou absolutamente de tudo aquilo que ele tinha e seguiu o mestre, né? A revelia do que os outros iam achar, do que os outros iam pensar. E isso traz uma reflexão muito interessante para nós, né? Porque muitas vezes a gente fica preocupado com o que os outros vão achar, né? Daquilo que nós temos, a própria inclinação nossa, né? De aceitar a Cristo e tudo mais. Mas quando Deus nos chama, é para deixar tudo para trás e cumprir a vontade do mestre, né? Eu creio que foi isso que ele fez, né? Foi, exatamente, né? Mateus Mateus, ele realmente era uma pessoa muito capaz, ele teve a coragem de se dispor de tudo para seguir o mestre, né? Exatamente. É algo fenomenal. E como você falou, quando a gente lê o livro, a gente percebe que quem escreveu ele, né? Ele tinha uma boa capacidade, não apenas de escrita, né, de lógica, entendido o que estava falando, mas ele entendia muito de dinheiro, né? Você Também. percebe que a forma como ele escreve, cita bastante moeda, os valores de moeda, né, e uma série de outras coisas. A gente percebe que era uma pessoa extremamente instruída, né, e que tinha uma boa cultura da época. E creio que com uma facilidade muito grande de relacionamento, né? Porque Sim. na medida que ele tinha que desenvolver essa função, né? Como protagonista dessa cobrança, ele tinha que ter uma capacidade muito grande de comunicação em relação à sociedade da época, né? Não, com certeza, Navarro. Agora eu faço uma outra pergunta para você, viu? Até você fez eu lembrar agora que os pais da igreja no primeiro século já diziam, né, que era ele que tinha escrito o próprio livro, né? Uma evidência externa, né, além das evidências internas que a gente acabou de mencionar. Agora uma pergunta: o livro, Navarro, está em ordem cronológica ou não? Veja, o livro, na verdade, assim, de certa maneira, ele atende uma ordem cronológica, mas dentro de blocos pré-estabelecidos, né? Existe ali a configuração de Jesus como Messias, então, dentro dessa lógica, dentro desse bloco, existe uma cronologia, né? E assim por diante. Então, dizer que, de uma maneira horizontal, o livro acontece numa linha de tempo, toda a narrativa dele, talvez não seja a melhor resposta. Mas existe uma cronologia dentro de cada bloco que o livro, dos fundamentos que o livro pretendeu passar, né, para os leitores e para a audiência dele. Agora vou te colocar em saia justa, Navarro, de novo, hein? Vamos lá, Navarro, por gentileza, me responda essa pergunta. O livro, ele é uma biografia ou, na verdade, ele narra fatos históricos? Olha, eu diria que ele é um pouco de cada coisa também. Parecer que eu estou em cima do muro. Mas, na verdade, assim, eu creio que ele prima pela relevância. Então, tem fatos que são importantes, né? Por exemplo, quando ele resgata, né, no sentido de trazer Jesus, colocar Jesus como o Messias que foi prometido lá no Antigo Testamento, quando ele resgata toda a parte da genealogia, né? A linha do tempo, da família e tudo mais, ele tem essa virtude. Por outro lado, ele tem também o registro de fatos que são extremamente relevantes, né? Como curas, como multiplicação de pães, como a consagração, né? A transfiguração, enfim. Então, ele é um pouquinho de cada coisa, na verdade. Isso aí, é uma boa pergunta. O pessoal faz uma saia justa, geralmente quando colocam, acaba mencionando isso, né? Realmente, o livro tem os dois, né? Ele tem os dois, né? Tem os dois. É mais um tratado teológico sobre a vida, os ensinamentos de Jesus, né? Mas é interessante. Talvez fosse exagero ou falar que ele é um livro, uma linha de tempo absolutamente fiel, ou então uma biografia exaustiva, né? Sim. Não é nenhum nem o outro, né? É os Exatamente. dois, na verdade. Né? Exatamente. Um pouquinho né? de cada. Eu gosto da expressão que João usa no evangelho dele, que ele fala assim, que se fossem escritos todos os milagres e tudo aquilo que Jesus fez enquanto ele esteve corporalmente aqui entre nós, entre os homens, não caberia nos livros, né?
Então, basicamente, Mateus Mateus, ele não se dispõe a relatar todos os fatos que basicamente aconteceram, relatar tudo o que ocorreu, né? Mas ele segue justamente o que você falou, nessa essa linha de que ele quer escrever o seu livro, estruturar, e ele segue basicamente essa linha que você começou. Eu creio que a gente aprende muito destacando aquilo que é mais relevante, né? Sim. Porque é impossível você guardar todos os fatos, né? Exato. É como em qualquer área do conhecimento, né? Qualquer área, a sua área, por exemplo, né? Tem leis que você não lembra de cabeça, né? Isso. Você vai recorrer ali ao material, né, que você tem disponível. Então, é assim que funciona, né? Sim. Agora nos ajuda um pouco mais aí, Navarro, por gentileza, como que é a estrutura do livro de Mateus, basicamente? Aliás, antes disso, qual a data que ele mais ou menos o pessoal atribui que ele foi escrito? Olha, tem alguns que falam até em 90 depois de Cristo, né? Mas existe ali um fato que eu acho que é um divisor de águas para a gente entender um pouquinho, pelo menos o período, né? Se Jerusalém, né, o templo foi destruído no ano 70, correto? Isso. E ele não foi relatado de forma pormenorizada por Mateus, eu creio que ele acaba, vamos dizer assim, ele não teria deixado de falar a esse respeito, né? Então talvez tenha sido antes, um período anterior, né? Maravilha. Pois é, a exatidão não existe, né? Isso, né? Nem nós, nem o nosso propósito. Não é nem o propósito, mas aproximadamente, né, dado que ele não relatou a destruição do templo, cremos, né? E alguns autores convergem, outros divergem disso. Né? Mas a maioria acho que converge que é um período anterior, né? Ao ano 70. Ao ano 70, né? E quanto à estrutura, Navarro? Nos ajuda um pouco com isso, por gentileza. Olha, acho que eu vou devolver essa pergunta para você, porque nessa aula eu faltei. Eu vou te preparar uma pergunta. Eu estou fazendo a vez do Kleber, tá, gente? O Kleber, né? O Kleber, o nosso amado Kleber. O Kleber. Vamos lá. O livro de Mateus, irmãos, ele como o Navarro falou agora há pouco, ele se divide em basicamente em 5 blocos. A cola eu vi agora aqui. Ele acabou de ver a colinha aqui. Mas o livro se divide em 5 blocos, basicamente, né? Que são basicamente 5 sermões. Que vão basicamente o primeiro, né? A gente vai tratar um pouco melhor disso na aula, né? O primeiro vai basicamente do capítulo 5 ao 7 de Mateus, que vai ao Sermão da Montanha. O segundo, ele vai ao capítulo de número 10, onde são passadas as informações aos discípulos, né? Preparação, né? Na preparação. O terceiro é Mateus no capítulo 13, as parábolas do reino. O quarto, basicamente, é Mateus no capítulo 18, quando ele vai falar sobre a questão do perdão, que vai tratar o caráter dos discípulos de Jesus. E o último é um sermão escatológico, porque ele vai falar sobre aquilo que vai acontecer, não apenas, né, para Jerusalém num determinado momento histórico, que é principalmente no ano 70, mas também é uma profecia para o futuro, né, que ainda vai se cumprir, que é entre Mateus 25 e 27. E nesse meio, basicamente, o que ele vai fazer? Tem a introdução, que é do capítulo 1 a 4, vai ter o nascimento de Jesus, genealogia e uma série de outras coisas. Tem um histórico aí, né? Tem um histórico, né? E entre um discurso e outro tem uns intervalos, onde ele vai contando alguns outros fatos que vão dar mais sustentação, vamos usar essa palavra, né? E vai linkar um sermão ao outro, basicamente, né? E fecha com a grande comissão. Então, essa basicamente é a estrutura aí do Evangelho segundo escreveu São Mateus. Agora me chama a atenção, Cadu, me permita, a ideia de que Jesus, ele tinha plena convicção da missão dele, ele tinha que preparar os 12, né? E ele fez isso numa sequência, né, maravilhosa, né? Foi preparando, trazendo experiências, né? Confrontando, né, por exemplo, a multiplicação, as 2 multiplicações, né? Onde eles foram confrontados, né? É como se ele ordenasse, faça um milagre, né? Dê de comer para esse pessoal todo, né? Quer dizer, confrontando, trazendo experiências, né, para aquele grupo, até que ele passou, né? No final ele mandou que eles ficassem esperando a capacitação do Espírito, né?
E, então, tem toda uma trajetória que a gente não pode deixar de considerar, né? Exatamente. Eu gosto muito... É uma questão de inteligência espiritual do mais alto nível, na verdade. Com certeza. Eu gosto muito da multiplicação dos pães, né? Tem até... a primeira multiplicação dos pães em especial eu gosto muito, porque eu pela graça de Deus, já tive oportunidade de ministrar ela para obreiro, ministrei para missão, ministrei para em vários cultos, porque o texto, quando fala sobre a multiplicação dos pães, você tem aplicações até no mundo empresarial, coisas assim tremendas. A multiplicação dos pães é algo fantástico, né? E a forma como Cristo lida com a situação, como ele ensina, né? Como ele fala sobre a questão de você ter intimidade com Deus, a questão de você ter momentos a sós com a família, etc. e tal. Agora, Navarro, Jesus, quando veio, nós temos algumas expressões, principalmente no começo, sobre genealogia. Correto. E no que se refere a isso? Por que Mateus coloca logo de cara uma genealogia no primeiro capítulo? Eu creio que, conforme já foi citado, Mateus tinha uma preocupação, né, o Espírito, né, o inspirou dentro de uma preocupação, uma relevância para trazer Jesus como Messias, caracterizá-lo como Messias, né, não como um líder político, um líder religioso, mas efetivamente ele tinha essa atribuição como Messias, e era necessário que trouxesse essa árvore, né, essa linha de tempo, ela fosse resgatada, né? Então seria fundamental para que eles pudessem, né, já que eles esqueceram uma série de coisas, né? Aliás, o povo judeu, né, a gente fala povo judeu, mas a gente acaba esquecendo de tantas coisas que Deus faz, né? Eles acabaram de passar, né, ser libertos do Egito e esqueceram tudo aquilo que Deus fez, né? Então, Jesus veio como Messias, eles esquecem que ele é o Filho de Deus, né, que nasceu de uma virgem e tudo mais. Então, ele tem que resgatar isso. Isso é muito importante para trazer um fundamento para essa questão, né? Para esse personagem, né? Não, é muito legal. Até você falando, eu me lembrei de algo que eu li. Às vezes a pessoa começa a ler a genealogia e fala, mas espera aí, não tem só 14 gerações até Davi, né? Tem mais. Tem mais, né? Mas só que ele vai destacando. Né? Ele pega, só menciona aqueles que eram os principais das famílias, né? De algumas famílias em alguns momentos ali, para poder traçar, para poder justamente, né, mostrar que ele era da descendência de Davi. E inclusive tem dentro disso daí, falando de Davi, né, tem algumas expressões lá nos evangelhos que são muito, principalmente Mateus, ele cita bastante, né? Filho do homem e filho de Davi, né? Exatamente. Para reforçar ainda mais a ideia, né? Justamente, porque filho de Davi, ele pega, até o próprio Cristo, ele se autotitula filho do homem, né? Usando aquela expressão que é usada lá justamente no livro de Daniel. E filho de Davi, porque para provar que realmente ele é o Messias, né? Justamente. Agora, além disso, no Sermão da Montanha, a gente pulando um pouquinho para a gente poder avançar, Navarro, no Sermão da Montanha, qual é o ponto que mais chama a sua atenção? Olha, eu creio assim, né? De uma maneira geral, Jesus era um grande... não é à toa que ele foi chamado de mestre, né? Ele queria deixar um ensinamento, ele foi destacando tantas situações, e ele usava uma linguagem, né? Onde o povo ele era capaz de entender, né? Uhum. Aliás, quando ele começou a falar depois em parábolas, né? Até no sentido assim de que ele ia privilegiar aqueles que efetivamente tinham que receber aquela mensagem, né? Para que não houvesse questionamento e tudo mais, né? Enfim, mas o tratado dele é um tratado, aí eu diria, vertical, né? Ele tratou de vários pontos, né? E ele não veio invalidar aquilo que foi falado, né, sobretudo as leis de Moisés e tudo mais, né? Aquilo que faz parte da tradição judaica, né? Mas ele veio reforçar, ele veio trazer, conforme já dissemos, a relevância, né? Amai a Deus sobre todas as coisas. Então, ele resumiu de uma maneira tão primorosa, né? Tudo aquilo que ele deveria passar, né? Então, eu queria assim, para destacar um ponto ou outro, acho que toda a obra ela é relevante, né? Nesse sentido. Ele foi um grande mestre no sentido de que ele conseguiu passar, ele conseguiu atingir, né,
ali é onde chama a linha, né, que divide o espírito e a alma, né? Sim. Ele conseguiu atingir aquele ponto, né? E era um povo, talvez, da chamada dura cerviz, né? Um povo que tinha suas tradições e tinha que ser chacoalhado mesmo, né? Exato. Até pegando o viés do que você está falando, Navarro, em relação à questão do próprio Evangelho de Mateus, ele não explica muitos fatos da cultura judaica. Ele fala sobre alguns hábitos, né, como por exemplo a gente vai em Mateus 15, quando ele fala sobre a questão do lavar as mãos, né, e algumas outras coisas. Mas houve ele... até um questionamento, né? Exato, teve um questionamento muito legal dos lá. discípulos, né? E agora, ele não explica, ele se detém explicando basicamente a cultura judaica. E isso, dentro do que você falou, fez eu lembrar que justamente o foco do livro, porque Mateus está escrevendo para quem? Para os judeus. Né? Para os judeus. Então, os judeus conhecem a cultura, né? Inclusive, há quem comente, né, alguém que foi lá e pegou, que existe mais de 60 referências no Evangelho de Mateus ao Antigo Testamento. Correto. Ou seja, mostrando, Mateus falando assim, olha, aqui se cumpriu o que foi dito por tal profeta. Por quê? Porque Mateus, ele tem o público-alvo dele ali, quem que é? São os judeus. São os judeus. Então, por conta disso, ele vai pegar ele entendendo, né, até quem fala que ele escreveu lá de a Antioquia da Síria, mas ele dentro desse contexto todo, ele vai falando e colocando os elementos judeus para poder identificar Jesus como sendo aquele tão desejado Messias que o povo estava aguardando, né? Ele não veio descumprir, né? Conforme ele mesmo falou, ele não veio para descumprir a lei, né? Ele veio trazer uma nova visão, uma nova realidade. Da né? interpretação correta, né? Sem descumprir a lei, né? Exato, né? Foi que, acho que Mateus 5 ele fala, né? Se vocês acham que eu vim aqui, na verdade, eu vim com... Nenhum J, nenhum tio se eu me tirar da lei, até que tudo seja cumprido, né? Exatamente. Então, basicamente, ele fala mais bastante. do que ninguém, ele tinha... ele queria cumprir a lei, né? Porque isso era necessário, né? Exato. Isso é até um paralelo que algumas pessoas falam, a gente vai tratar isso na aula, a gente não vai discutir isso aqui, em que algumas pessoas falam que o Jesus é o profeta semelhante a Moisés, né? Ele está ali dando um sermão do monte, está explicando tudo, assim como Moisés também explicou lá atrás, né? Exatamente. Tem uma série de passagens, né, Cadu? Tem uma série de passagens. Dá para fazer esse paralelo, né? Exato. Acho que no material depois vai ficar esse registro também, ficar esse registro. Agora, Navarro, ele como sendo o Messias, o Messias que era aguardado e era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, qual seria o papel dos milagres que ele efetua, que Mateus registra, principalmente entre o capítulo 8 e 9? Olha, o papel dos milagres, eu creio assim, que é trazer, confrontar, né? Porque, vamos voltar um pouquinho, né? Qual que era a expectativa do povo judeu em relação ao personagem, o Messias? Seria um libertador político, né? Ele pegaria em armas e tal. Foi até assim uma quebra de paradigma, na verdade, né? Eu creio que os milagres que ele operou, eles vieram trazer exatamente essa consciência, né, de que vamos dizer assim, a tarefa dele, né, a missão dele não era uma missão de guerra, né? A não ser que se considerasse uma guerra espiritual, né? E é verdade. É uma guerra espiritual. Mas não é guerra no sentido da expectativa que os judeus eles estavam aguardando. Era uma guerra que viesse libertá-los, né, do poderio de Roma, ou de tudo aquilo que eles já tiveram, né, no passado. Você bem colocou lá, quando eles foram levados em cativeiro e tudo mais. Então, eu creio que esses milagres, eles vieram corroborar exatamente essa natureza espiritual, né? Essa natureza divina de Jesus, né? Sim, até você falando sobre a questão de capacitação, natureza divina, eu me lembrei de uma coisa importante, né? Jesus, mesmo sendo Deus, né, por ocasião do batismo lá atrás, ele de forma alguma, ele abre mão da capacitação do Espírito Santo, né? Exatamente. Isso tem uma lição valiosa para nós aqui hoje. Tanto né, que ele não precisava ele precisava se batizar se ele não tinha pecado? Não. Por que ele fez? Cumpriu a lei, né? E trouxe, quer dizer, ele veio cumprir a lei e logo em seguida ele foi levado para onde? Para ser tentado pelo diabo no deserto. Né? Então tinha todo um plano espiritual já estabelecido nessa missão de altíssima relevância, né? Da qual nós somos
privilegiados, né? São beneficiados pela graça, né? Exatamente. E avançando aí, né? Até uma curiosidade, duas curiosidades, né? Jesus, ele deixa claro, quando ele veio, ele deixou claro duas coisas que o Antigo Testamento algumas pessoas ficam discutindo, né? Primeiro, o dilúvio aconteceu ou não? Ele vai dizer que aquilo ocorreu. Segundo, Jonas foi engolido ou não por um grande peixe. Ele deixa claro que isso também aconteceu, né? Duas curiosidades. Agora, avançando mais, nós vamos perceber que depois que ele fazia a lição de casa dele, né? Ele conhecia literalmente conhecia a palavra. Muito bem, né? a palavra, né? O próprio Cristo, ele citava a palavra. Agora, avançando um pouquinho... Tanto é que na tentação do deserto, né? Por 3 vezes ele usou a palavra, né? Sim, para poder vencer a tentação do tentador, Satanás, né? E depois que os discípulos eles têm a revelação de quem é o Cristo, a partir daí vai começar agora uma jornada de Deus vai começar a revelar o propósito pelo qual ele veio, né? Porque como você bem destacou, o que eles esperavam, inclusive os discípulos de Jesus, é que ele fosse um libertador político. Inclusive João Batista, estava com a pulga atrás da orelha, né? Exatamente, estava desconfiado, né? Tanto é que ele mandou, né, o pessoal dele fazer indagar, né? Será que ele é o Messias mesmo, né? Ele já estava na prisão, né, Cadu? Já estava na prisão, né? Porque se o Messias... Os discípulos de João Batista foram solicitados, né, para fazer um confronto, né? Exatamente, mas porque se você é o Messias... E o que Jesus falou para eles? Olha, Jesus falou assim, olha, diga a João que os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, aos pobres é anunciado o evangelho. Então, quer dizer... chegou o tempo, né? Chegou o tempo realmente da libertação, mas não a libertação que, quem sabe, até a gente não pode falar isso porque a Bíblia não diz, mas vamos tentar. Quem sabe João estava esperando, tinha uma outra expectativa em relação até a Jesus, né? Exatamente. E na verdade... Não, ele mesmo ficou em dúvida, né? Exato. Até pelo fato, talvez, ele ter ficado encarcerado e tudo mais, né? Sim, exatamente. O Messias está lá e eu estou na cadeia. Eu estou aqui, né? Eu que anunciei, eu estou aqui. Né? Exatamente. E a ideia dos milagres que ele pediu para que fossem relatados, né? Ela traz essa natureza divina, né? Sim. Da missão dele, né? Exatamente. São inclusive cumprimentos de profecias do Antigo Testamento. Pega o livro de Isaías, por exemplo, né? Nós temos lá, dizia que o Messias, quando viesse, provaria grandes sinais, né? Grandes sinais, exatamente. Porém, a partir desse momento em que Jesus ele é identificado, né, que os discípulos já têm uma visão acerca de que ele é o Messias, ele começa a revelar o que ele vai padecer, né? A gente vai percebendo também um outro traço do ministério e da vida de Jesus, que é a rejeição, né? Naval. Exatamente. A rejeição começa a acontecer, só que as pessoas começam a se opor a ele, né? Veja, ele passou a representar de uma maneira muito intensa uma grande ameaça, né? Não só ao poder político, como o poder religioso, né? Da época, né? Então, ele confrontava, na medida que ele confrontava, trazia a verdade, né? Tá repaginando, né? O processo, ele está confrontando o poder estabelecido à época, né? Então, por isso que eles tentavam a todo custo encurralar Jesus, trazer situações, né? Dos discípulos não terem lavado a mão, dele curar no dia de sábado. A moeda, né? A moeda, obrigou a pagar o imposto, enfim, tantas coisas que denotavam exatamente essa intenção, essa má intenção, né? De encurralar Jesus, né, e pegá-lo de uma maneira, eu diria assim, né, como ele mesmo colocou, né, lá no Getsemane, eu frequentei o templo, eu tive tão perto de vocês, e vocês tiveram tantas oportunidades de me prender, né, e não o fizeram, né, e agora ele veio como se fosse um qualquer, um ladrão, um salteador, né. É bem isso aí mesmo, a gente percebe que a rejeição de Jesus vai crescendo, né? E tudo isso tem um propósito. O leigo, quando ele começa a ler os evangelhos, ele percebe assim, na verdade, ele morreu, parece que não tinha razão, não tinha propósito nenhum, mas na verdade tudo isso tinha um propósito, um desígnio divino, né? Inclusive quando ele é indagado por Pilatos, né? Quando Pilatos, não me lembro qual dos evangelhos que registra isso, mas Pilatos fala assim, você não sabe que eu tenho autoridade para te prender? Qual é a resposta que Jesus dá para ele? Jesus fala assim, se eu quisesse, eu acabava com tudo. Ele fala assim, nenhum poder você vai ter, né? Se você não for dado. Então a gente vai percebendo que ele vai arrumando justamente para a crucificação, né? Para poder chegar lá na cruz.
E no meio do caminho, nesse trajeto que ele vai percorrer, ele vai chegar até Jerusalém, vai olhar o templo, né? Porque esse templo é aquele templo lá de Ageu II que foi reformado e ampliado por Herodes o Grande, né? Era uma obra arquitetônica apenas. Exatamente. Né? Era de beleza para, vamos dizer assim, caracterizar o poderio e a beleza de um, né? De um governante, né? Justamente, ele vai falar sobre várias coisas. Essa ideia acho que não acontece agora, né? Será? Né? No século XXI não tem disso. Não, no século XXI não tem essas coisas, né? Então ele vai falar sobre o princípio das dores, né? Ele vai quando chega no quinto sermão, conforme nós falamos agora há pouco. E o próprio Jesus ele vai falar ainda sobre a questão da parábola das virgens, dos talentos e etc. Até que então que ele vai ser preso, crucificado, né, e etc, né? Mateus ele vai até concluir o próprio evangelho dele falando sobre a crucificação, mas o ponto alto não é a crucificação apenas, né? Ele vai mostrar, eu gosto muito quando a gente começa a ler Mateus principalmente, porque Mateus indica que todos os fenômenos que acontecem com a morte de Jesus, inclusive o véu que se rasga, tem um significado, tem um significado, né? Tem um propósito. Isso tudo prova, até mesmo a expressão que uns dos soldados romanos que estão guardando Jesus ali, que está crucificado, fala, este realmente era filho de Deus. Então, tudo aquilo mostra que ele era o Messias. A própria sentença, né, que colocaram, né, que era costume, né, dos romanos, né? Sim. De colocar por que ele estava sendo crucificado, né? O exato motivo, né? E acabou reconhecendo Jesus como o rei, né, dos judeus. Né? Exatamente. Mas tem uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, até me lembrei agora, né? Como que Jesus, num dado momento, ele entra de forma, como é relatado na palavra, de forma triunfal, né? E uma semana depois ele virou vilão da história, né? Então, houve uma manipulação enorme, né, da massa, né? A gente sabe que ali rolou um trabalho de bastidores, né? E isso é um alerta muito grande para nós, né? Porque essa manipulação, né? Hoje a gente tem a imprensa tendenciosa, tem tantos meios, né? A gente tem que ter uma isenção muito grande, né? E uma convicção muito grande. E pedir muito discernimento ao muito Senhor, discernimento. Né? E Deus nos dá essa capacidade, né, de discernir, para a gente não cair nessa armadilha, né? Porque no final, quem levantou a mão para crucificar foram os próprios judeus, né? Exato. Que fizeram a opção, deixar livre Barrabás e vamos crucificar Jesus, né? Isso. E que aclamavam como rei há uma semana anterior. Uma semana anterior. Dá para entender? Uma semana, mudou o quadro. E o Pilatos aí lava a mão, né? No sentido dele querer se isentar, né? A esposa dele teve até um sonho, né? Exatamente. Para tentar... Mas tinha um plano de Deus, né? Tinha um desígnio, né? E até aí a questão da aprovação, é outra aplicação que a gente tira, que é a questão da... Justamente a gente tem que tomar cuidado de quem nós estamos buscando a aprovação, né? Porque a mesma multidão que vai elogiar é a mesma multidão que infelizmente vai acabar nos levando para condenação, né? Condenação, né? Exatamente. Mas o ponto forte de Mateus é a ressurreição. Correto. Mateus vai mostrar que o Messias vai ressuscitar. Ele vai ressuscitar poderoso, né? Ele em glória. Venceu a morte. Venceu, né? a morte. E a forma como Mateus escreve é fenomenal, porque ele chega lá e diz assim, olha, Jesus fala, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É uma apoteose, né? Exatamente, né? Me dá todo o poder nos céus e na terra. E ele, a partir dali, ele fecha o evangelho com uma ordem que Jesus dá para que todos se cumpram, né? A gente até nem falou da igreja, né? Que Jesus fala lá em Mateus 16, 18, né? Que é uma nova comunidade que vai ser criada agora, não apenas de judeus, mas por outras pessoas, né? Que são os gentios. Os gentios, né? Mas aqui ele fala, Mateus 28, ele fala assim, olha, indo, né, a versão mesmo, o verbo diz assim, não é ir, ide, é indo, para onde vocês forem, né? Indo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Quem crê, ensinando-as, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o grande comissionamento. Né? Exatamente, pelo qual que nós hoje, né, graças a Deus que muitos irmãos abraçaram isso, o evangelho chegou a nós e nós temos essa responsabilidade também de passarmos para as outras pessoas. Nós não podemos ser egoístas de achar que nós fomos presenteados, né, conforme falamos, né? Recebemos a graça e a graça nos basta, nós temos que buscar levar essa mensagem avante, né? Enfim, então nós temos uma missão também a cumprir, né? Não, com certeza. E Mateus fecha basicamente o evangelho, né, com isso.
Dito isso, basicamente, Navarro, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Não, eu creio que uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, por vezes, né, a natureza humana, né, conforme o Pedro, né, Pedro ali, numa atitude mais grosseira, tentou salvar Jesus, né, cortando a orelha lá do... às vezes a gente tenta, como humano, né, dentro da nossa limitação, resolver as coisas. Mas nós sabemos que não é esse o caminho, né? A gente tem que ter a fé, confiar em Deus e deixar que o plano de Deus se cumpra nas nossas vidas, né? Conforme eu citei lá no começo, né? Como Mateus, ao receber o chamado, ele absolutamente virou as costas para aquilo que era secular e se dedicou à causa de Jesus, né? A revelia de tudo aquilo que poderiam pensar dele, ou imaginar, enfim, todo o juízo de valores, né? Nós devemos também, sem limites, né, nos dedicar a essa causa. Então nós temos um compromisso também muito grande, né? Com certeza, né? Com certeza. É isso aí, meus irmãos, queremos agradecer. Muito obrigado, Navarro, por mais uma vez ter estado conosco. O Pedro também que aqui está. A você que está nos acompanhando aqui. Nós agradecemos a você por ter nos acompanhado até aqui. Convidamos você para participar também da aula, né, que ocorrerá no próximo domingo aí do livro do Evangelho segundo São Mateus. Contamos com você e, se Deus quiser, em breve estaremos juntos novamente, viu? Que Deus te abençoe, que essas palavras, né, que esse ensinamento, nosso propósito aqui não é exaurir todo o assunto, mas apenas lançarmos luz sobre alguns pontos, né, que possa te edificar e que você continue crescendo, né, procurando ler a palavra e crescendo em Cristo Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe.